Olá, eu sou o Matheus Prado e você está no Cinemagem. Hoje a gente vai entrar num dos assuntos mais polêmicos quando se fala de tradução de filme, os títulos nacionais. Alguns títulos duvidosos chegam a despertar a ira dos fãs mais xiitas, só que a maioria das pessoas nem sabe por que isso acontece. Como é que um filme chamado The Dream Team, ou A Equipe dos Sonhos, uma tradução literal, consegue ser transformado em de médico e louco, todo mundo tem um pouco? É isso que a gente vai descobrir daqui a pouquinho depois da vinheta. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal para receber a atualização sempre que a gente postar um vídeo novo e clica no gostei, porque ninguém sabe como é que o YouTube funciona, mas então é melhor dar uma garantida. Você conhece o filme Annie Hall? Não? Bom, ele é um dos filmes mais clássicos, mais conhecidos, de um diretor extremamente importante para o cinema, chamado Woody Allen. E o filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa? Você conhece esse? Aí você conhece, né? Então, os dois filmes são o mesmo, olha só. Essa Annie Hall do título original é a Noiva Nervosa do título nacional. Só que por que isso acontece? Por que os tradutores brasileiros são tão serelepes e ficam escolhendo esses caminhos malucos, em vez de fazer o que seria mais lógico, que é traduzir o filme literalmente? Bom, a resposta é muito mais simples do que você deve estar pensando aí. Dinheiro. Antes de mais nada, o título de um filme precisa ser vendável. E por mais purista que você seja, por mais fã do Woody Allen que você seja, você tem que admitir que Noivo Nervoso, Noiva Neurótica, nem lembro se é esse título é muito mais vendável do que só Annie Hall. Annie Hall não quer dizer nada para os brasileiros. E essa é exatamente a questão. Você sabe quem traduz esses títulos? Muita gente pensa que é o mesmo cara que faz a tradução do filme para dublagem ou para legendagem, mas não é. Quem escolhe o título do filme em português aqui no Brasil são as pessoas do departamento de marketing das distribuidoras, esses caras aí mesmo. Esses caras que decidem quase tudo, na verdade, sobre uma produção. São eles que decidem o trailer, que cenas vão conter no trailer, e são eles que decidem também qual título que o filme vai ter. Muitas vezes a gente fica estressado, mas os caras estão pensando única e exclusivamente no quão vendável o título é, como ele vai impactar a sociedade, como ele vai impactar as pessoas e como as pessoas vão receber aquilo. E também, ao contrário do que muita gente pensa, a primeira opção para a tradução do filme é sempre a literal. Eles sempre optam primeiro pela tradução literal. Só que em alguns casos isso não rola, não tem o que fazer. Você conhece aquela série Breaking Bad? Com certeza você conhece. Se ela tivesse sido traduzida literalmente para o português, se tivesse sido traduzida, o título teria que ser alguma coisa parecida com Chutando o Balde. Ou, né, se você quiser ir mais além aí, alguma coisa como Despirocando. Você acha que esse título ia dar certo? Você acha que esse título passava a profundidade que Breaking Bad pedia? Você podia acabar apelando para uma coisa mais maluca e fazer como uma certa rede de TV aí que usou a química do mal. Foi uma decisão completamente errada deles também. Mas a primeira opção seria uma tradução como esse aí, Chutando Balde, alguma coisa assim. Não rolaria, né? Não daria certo. E daí a maioria das pessoas pergunta, por que não usa simplesmente o nome original, Breaking Bad mesmo? Porque a maioria das pessoas, o público geral, aquele público que realmente paga as contas, né? A gente acha que é a gente, eu sou um cinéfilo, eu entendo muito de cinema, eu sou um cara que gosta da arte, não sei o que. Esse tipo de gente, infelizmente, não estou julgando, não estou dizendo nada, esse tipo de gente não dá dinheiro para as distribuidoras, não dá dinheiro para ninguém. Essa que é a verdade. Aquele cara que fica reclamando porque não gostou do Batman, porque o Batman não é assim, porque não sei o que, esse cara não dá dinheiro pro estúdio. O estúdio quer o dinheiro do povão, das 200 milhões de pessoas que vão entrar na sala de cinema e vão ficar satisfeitos. E esse tipo de público, aqui no Brasil, a parcela brasileira desse público não faz ideia o que quer dizer Breaking Bad. Olha só, eu não tô dizendo que as pessoas são burras, eu não tô dizendo nada desse tipo, longe de mim querer falar alguma coisa assim, mas a gente sabe que o Brasil é um dos países onde o inglês não é muito bem entendível, vamos dizer assim. A maioria das pessoas não fala inglês, a maioria das pessoas que fala inglês não sabe que não sabe falar inglês. Olha só que loucura. Então não tem como, na maioria das vezes, simplesmente usar o título original. Breaking Bad não faria sentido para a maioria das pessoas. Aí você pode me dizer, mas a Netflix usou. Mas a Netflix não é parâmetro para nada, porque eles fazem o que eles quiserem, são loucaços, né? Então, Só que em alguns casos, é claro, dá para traduzir literalmente e o resultado fica fantástico. É o caso de obras tipo American Beauty, que virou Beleza Americana, Inglourious Bastard, que virou Bastardos Inglórios, e The Sixth Sense, que virou O Sexto Sentido, né? Então, algumas vezes a coisa rola mesmo. E quando não dá para traduzir, quando não tem o que fazer, quando o título é muito maluco ou eles acham que não é vendável, eles vão lá, releem a sinopse, assistem o trailer umas 5 milhões de vezes, quando dá
assistem o filme antes do lançamento e pensam num título. Esses caras são os caras da distribuidora, né? Relembrando só o que eu disse, não tem nada a ver com o estúdio de dublagem, com o estúdio de legendagem, não tem nada a ver. Distribuidora decide o título do filme. E é nesses casos que a gente tem alguns nomes malucos aí, tipo A Noviça Rebelde. Se você não sabe, esse é o título em português de um filme chamado The Sound of Music, o som da música, que conta a história de uma menina que abandona o convento e vai viver os sonhos dela, e tem muita música e muita loucura. Caso você não saiba, a primeira cena no filme, logo uma das primeiras ali, logo no comecinho do filme, ela abandona o convento e vai viver a vida dela, ou seja, ela não é mais uma freira, só que o título em português é A Noviça Rebelde. Por quê? Só Deus sabe. Porque eles acharam que esse título venderia bem, que as pessoas queriam ver uma história de uma freira maluca? Pode ser que seja. Hoje em dia, o filme é mais conhecido, né, totalmente conhecido como A Noviça Rebelde. Ninguém sabe o que é The Sound of Music, mas aqueles mais puristas acham que esse título é maluco. E talvez seja, de fato. Só que eu também não posso deixar de falar de um caso bem interessante, que é quando o título traduzido, que é completamente diferente do título original, acaba sendo melhor. Olha só, isso acontece às vezes, não é tão raro quanto a gente imagina. Você conhece o filme Mystic River? Talvez você nunca tenha ouvido falar, porque aqui no Brasil ele foi lançado com o título de Sobre Meninos e Lobos. Olha só, aquele filme pesado, com aquela carga toda, se chama O Rio Místico. Você acha que esse título caberia aqui no Brasil? Não chamaria as pessoas para assistir o filme. Poderia até confundir. Muita gente podia pensar que é um filme de magia, de, sei lá, um filme infantil ou qualquer coisa do tipo. Sobre Meninos e Lobos, além de falar bastante sobre o filme, ele ainda tem uma carga dramática bem mais pesada e direciona para o público que seria o público-alvo de fato do filme mesmo. Os americanos eles têm uma tendência a criar títulos que pra mim são um pouco preguiçosos. Títulos simples demais, que são só uma palavra, só um adjetivo, só uma coisa simples. Aqui no Brasil esse tipo de título tende a não funcionar e é por isso que em alguns casos as mudanças são tão grandes. É o caso de O Feriado, que virou O Amor Não Tira Férias, O Avião, que virou Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu, Serra, que virou Jogos Mortais, Respirar, que virou Uma Razão para Viver, e o meu favorito, Mandíbula, que virou Tubarão. Tem um outro também que tem um título que é peculiar. Esse título é muito bom em inglês, só que ele diz pouca coisa aqui em português. Hoje em dia nem tanto, né? Porque ele se popularizou, claro. Mas na época do lançamento dele, ele talvez não tivesse atingido o tanto de pessoas que ele atingiu se ele tivesse sido traduzido literalmente. Eu tô falando de O Poderoso Chefão. Esse título, essa frase que é conhecida em qualquer meio que você for, ela é o nome em português de um filme que deveria se chamar O Padrinho. Só que o Padrinho poderia ser qualquer coisa também, se você parar pra pensar. Claro que se você assistir o trailer e pensar, você vai entender do que os caras estão falando. Mas imagina um mundo onde ainda não existam trailers, onde as pessoas ainda não têm acesso a essa informação. Caso você não saiba, esse mundo existiu e foi há poucos anos atrás, não faz tanto tempo assim não. E naquela época é bem provável que não funcionaria tão bem um filme que se chamasse O Padrinho. Padrinho do quê? O padrinho de casamento? O padrinho que cuida das pessoas? O que é? Tem tudo isso no filme, O Poderoso Chefão? Tem. Não vou negar que tenha. Mas a pessoa pode ir pro cinema pensando que vai assistir uma comédia romântica, um romance ou qualquer coisa desse tipo. E O Poderoso Chefão é muito mais do que tudo isso, né? Mas e você? Eu quero saber a sua opinião. O que você acha desses títulos malucos? O que você acha dessas traduções, dessas adaptações, dessas mudanças tão malucas? Você gosta? Tem algum filme que você odiou o título? Tem algum que você amou, que achou que ficou melhor? Comenta aqui embaixo. Vamos falar aí, vamos conversar sobre isso. A gente tá muito afim de falar com você sobre esse tema. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Aqui na descrição tem todos os links das redes sociais do Cinemagem, você pode seguir a gente lá, ficar sabendo de tudo que está acontecendo, ficar acompanhando os locais onde a gente tem publicado coisas novas e tudo mais, a gente vai curtir bastante se você fizer isso daí. E não se esqueça de se inscrever no canal também para acompanhar a gente sempre. Eu sou o Matheus Prado, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje, a gente se encontra muito em breve com mais um vídeo sobre cinema. Até mais!